Beleza, então, vamos lá. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua Hum, primeira dúvida aí? Professor, na número 4 Questão número eu 4. consegui entender ela, o gabarito e tal, só que eu só queria tirar a dúvida da letra B. O que que é esse das águas ali? Ele tem algum termo ali? Tá, vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala assim, né? Deixa eu colocar aqui a questão. Então vamos lá. Tá. Ele fala assim: ó, assinale a opção em que, na reescrita do verso, o pronome não substitui corretamente a expressão destacada. E a sua dúvida é esse entendo bem o sotaque das águas. É, eu entendi assim que ele tá errado, tá, eu até acertei ela, só que eu não consegui identificar o que que é esse das águas. É um Só adjunto de para nominal. eu. É uma adjunta de nominal mesmo? Exato. Isso. Esse das águas que você está vendo aí, ele é uma locução adjetiva. Você poderia, entendo bem o sotaque aquífero, por exemplo, tá vendo? Das águas significa aquífero, hídrico, por exemplo, entendo bem o sotaque hídrico, tá vendo? O que é um sotaque hídrico? É um sotaque das águas. Então é uma característica, é um caracterizador. Então isso aí, só lembrando também que ele está modificando ali o substantivo sotaque, né? Então, ele não poderia ser um objeto, né? Então, e também não é um complemento nominal. Então, assim, porque esse camarada aí, ele é caracterizador. Então, eu tenho vários sotaques. Quais deles ou qual deles eu escolhi? O das águas. O aquífero, Uhum. o hídrico, tá vendo? O das águas. Então, isso é um Uhum. caracterizador da palavra sotaque. Então, isso é uma adjunta de nominal. É uma adjunta de nominal E ele mesmo, né? pode ser substituído por aquele lias que você tá vendo ali, né? Então, tá perfeito isso aí. Tá ok. Tudo bem? Ah, sim, aham, que dele tá certo. Perfeito, aham. Porque, assim, Professor, ó, só para a aham, gente pegar mais uma característica aqui, quando você tem esse, por exemplo, esse sotaque das águas, esse valor que ele tem aqui, ó, seria como se você dissesse assim, né? É o sotaque delas, tá vendo? Aí seria o sotaque delas. O que que é esse sotaque delas aí? Esse sotaque delas é o das águas que você tá jogando lá, ó. Como se fosse uma ideia de posse, né? Isso aí é como se fosse uma ideia de posse. E aí, então, por isso dá esse valor aqui de que esse das águas que você está vendo aqui, ó, ele é um adjunto a de nominal. E quando ele dá esse valor aqui, ó, esse delas que você está vendo aqui, ó, qual é o valor desse delas que você está vendo aqui, ó? Quando você olha em relação a sotaque, o que que ele transparece para você? Ele transparece para você a ideia de de posse. posse, né? Isso, exatamente. E quem substitui esse cara muito bem, quando adjunta de nominal nessa ideia de posse, tá? Quem substitui esse camarada aí muito bem é o É lhes, o ou lhe, Liz, ai, tá? verdade. Ou lhe, ou Aham. lhes, né? Se tiver no plural aí, o lhe ou lhes. Então Uhum. esse camarada aí substitui muito bem esse adjunto de nominal com essa ideia, com essa característica aí de posse. Tudo bem? Perfeito, aham. Joia. Qual a próxima? Professor, a Pois não. 12 ela foi anulada. Então, vamos lá que a gente vai discutir. Assim, tiveram, né? Ou houve várias anulações aí. Que assim, como eu falei, né? A gente pegou aí o final da prova de 2020, toda a prova de 2019 e o início da prova de 2018. Então, assim, por isso que tem várias questões anuladas aí, né? Tem, eu acho que umas Aham. 4 questões anuladas, porque são de provas diferentes, mas são anuladas. Mas aí há controvérsia na ideia de anulação. Por exemplo, a número 6 aí, ela foi anulada. Uhum. Por quê? Porque você tem duas respostas. Você observou isso aí também? Aham. Tá? Então aqui a gente sabe que ele queria o plural aqui de aviões, né? Uhum. Ou seja, esse plural, a palavra que aceita esse ons no final. E aí você tem, ó, guardião, guardiões, questão, questões, leão, leões, tá vendo? Uhum. Depois você tem canções. O vilão, por exemplo, ele tem os três, né? Vilãos, É. vilões, vilãs e o corrimão, corrimãos e corrimões, tá vendo? Então, assim, Uhum. tem duas respostas. Essa daqui tá correta a anulação. Por quê? Porque essa aqui você tem duas respostas. Isso é fato, tá bom? Mas aí você Uhum. falou da questão 12, né? Isso. Então vamos lá para a questão de número 12. Na questão de número 12, eu não vi anulação para essa questão. Pois Por é, quê? eu. Então vamos lá. Desculpa te Aham. interromper, mas por que que ele anulou essa questão? E aí o Causa do fato bem, não.
Não, aí o fato dele Não. anular essa questão é por um motivo bem característico. Eu vou te mostrar esse motivo. Deixa eu só voltar aqui, enquanto eu abro aqui. Não fica um negócio meio doido. Mas eu vou te mostrar aqui o motivo que pode ter levado, né, essa questão a ser anulada. Essa questão, se a gente for analisar, tá? Se a gente for analisar essa questão com os olhos ali normais, não tem anulação. Como assim, olhos normais, professor? Ou seja, se eu analisar por regras distintas, não tem anulação essa questão. O problema aqui é que ele, provavelmente, para ele anular essa questão, ele não olhou com esse critério de analisar regras distintas. Por que que ele fez isso? Porque nós temos. Lembra que a nossa bibliografia também está de acordo com o acordo ortográfico. O que que acontece? Quando você tem aqui, ó, ele bota aqui, ó, acentuação das palavras oxítonas, tá vendo? Olha o que que o acordo fez. As palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas, tônicas abertas, grafadas, A, E ou O, seguidas ou não de S. Então, observe, ele colocou como regra da acentuação das palavras oxítonas, tá vendo? Só que ele colocou como oxítona, ou seja, por causa dessa terminação, por causa dessa tônica terminada em A, por causa dessa tônica terminada em E e por aí vai. Olha o que ele colocou ali também, ó. Olha ali, ó. Ele bota o exemplo, ó. Está, estás. Olha o que que apareceu. Já. Já é monossílabo tônico. É outra regra. Mas para o acordo ortográfico ele está considerando regra da oxítona. Tá vendo? Ó? Olá, até. Aí ele bota o es. Tá vendo? Então, até ele bota aqui, ó, o só. Olha lá, ó. Então ele bota essas palavras aqui como sendo a mesma regra de acentuação gráfica, a regra das oxítonas. Sendo que, neste caso, pá, pé, pó, tá vendo? Isso aí não é oxítono, isso é monossílabo tônico, isso seria outra regra. Mas para o acordo ortográfico, ele está no mesmo nível das oxítonas. Olha outra coisa interessante que ele faz aqui, ó, que eu destaquei em verde, ó. Os ditongos abertos, ele considera como regra de oxítona. Anéis, batéis, fiéis, papéis. Aí, ó, ele joga céu no meio ali, ó. Céu é monossílabo tônico. E como monossílabo tônico, ele nem deveria ser acentuado. Ele é acentuado por causa do ditongo aberto el, ei, oi. Então, o novo acordo ortográfico, o que que ele faz pra gente? É isso que eu quero te chamar a atenção. O que que ele faz pra gente, esse novo acordo ortográfico? Ele coloca no pé de igualdade oxítona, monossílabo tônico e oxítonas e monossílabos tônicos que têm ditongo aberto el, ei, oi. Então, veja. Mas não é qualquer oxítona, tá, Rubiane? Tem que ser oxítona que tenha a mesma terminação ou monossílabo tônico que tenha a mesma terminação. Então, por exemplo, a palavra cajá. Tá vendo? A palavra cajá. Por que que cajá é acentuado? Porque ela é uma oxítona que a sua vogal tônica é o A. Então ele bota como mesma regra a palavra já. Mas se você for olhar a palavra já, ela não é oxítona, ela é um monossílabo. Porque oxítona, para uma palavra ser oxítona, no mínimo, ela tem que ser dissílaba. E eu tô com já sendo monossílabo, mas ele colocou, não, tem a mesma terminação, tem esse A tônico. Então ele pega lá a palavra café, por exemplo. Por que que café é acentuado? Café é acentuado porque é uma oxítona que termina por E. Então ele fala que fé seria a mesma regra. E aí ele entra, palavra troféu. Tá vendo? A palavra troféu. Troféu é uma oxítona. Concordo, é uma oxítona. Mas ela é uma oxítona que terminou por A? Não. Ela é uma oxítona que terminou por E? Não. Ela é uma oxítona que terminou por O? Também não. Ela é uma oxítona que terminou por EM ou ENS? Não. Então ela não deveria ser acentuada pela regra das oxítonas. Concorda comigo? Só que o novo acordo ortográfico coloca a palavra exemplo, né, que eu coloquei troféu, como oxítona que tem o ditongo aberto. Então ela vai ser classificada como oxítona acentuada. Ele não coloca como regra do ditongo aberto. Ele coloca esta palavra no mesmo campo das oxítonas. E aí ele fala, olha, já que eu considerei que já também vai entrar nessa regra, então céu
Também entra, porque céu é monossílabo tônico, entendeu? Bom, baseado então nisso que a gente acabou de discutir aí então, nessas estruturas que a gente está vendo aí, onde que a gente chega então? Nesta regra, preste atenção, ó, por que que essa questão, veja, na minha opinião, tá? Da maioria das bancas, mas a gente tem que seguir a tua banca. Então isso fica um alerta para você. Mas, se a gente fosse analisar pelo que a maioria das bancas aí utilizam para a regra de acentuação, a resposta seria B de bola. Por quê? Mular, ó, mular. Por que que mular é acentuado? Porque é uma oxítona que termina por A, tá vendo? Por que que você é acentuado? Você é acentuado porque é uma oxítona que termina por E, tá vendo? E por que que alguém é acentuada? Alguém é acentuada porque é uma oxítona que termina por EM. Então aqui, se a gente fosse analisar essa sequência aqui, toda essa sequência que você está vendo aqui são regras das oxítonas, tá vendo? É uma oxítona que termina em A, uma oxítona que termina em E e uma oxítona que termina em EM, tá vendo? Onde a gente vai ter isso? Eu tenho isso na letra B, ó, terminada em A, terminada em E terminado no ENS, que é o plural de EM. Então isso aqui, com relação à regra da oxítona, é a nossa resposta. Agora, por que que ele anulou essa questão? Por exemplo, isso aqui eu não posso comparar, que essa aqui é uma paroxítona. Então a letra A não tem como dizer que a letra A seria a resposta. Mas olha a letra C. Pelo novo acordo ortográfico, tá vendo que fará terminou com A, mular terminou com A, e lá ele coloca como mesma regra, lá no acordo. Tá vendo você, guichê, lê, ele coloca lá no acordo como mesma regra. Tá vendo alguém, parabéns, e harém, aqui sim, harém é oxítona terminada em AM. Então, se a gente for analisar aqui por que que essa questão aqui foi anulada, a gente vai dizer que ela foi anulada porque aqui também é gabarito. Então, pelo novo acordo ortográfico, né, que ele está seguindo, eu acredito que ele se baseou nisso para poder anular essa questão, nós teríamos aqui duas alternativas. Por quê? Porque, veja, na letra D, cajá serve, canapé também serve, mas vem não serve, tá? Vem não serve porque esse aí é acento Tem diferencial, diferencial, né? ok? Então, esse aqui, mesmo que ele fale que é um monossílabo tônico e tal, mas aqui é o acento diferencial. Abadá serve, serve, Éden, tá vendo? Éden é paroxítona, não serve. Então, por isso que nem a letra A, nem a letra D e nem a letra E poderiam ser gabaritos. Mas ele acabou. O que que acontece aqui, ô Rubiane? Provavelmente. Sabe o que que deve ter acontecido? A banca, ela não deve ter, num primeiro momento, ela deve ter colocado como gabarito, né? O extraoficial, vamos dizer assim, antes dos recursos, deve ter colocado letra B. Acredito eu que ela deve ter colocado letra B. E aí a galera fez o quê? Ó, na tua bibliografia está o novo acordo ortográfico. E pelo novo acordo ortográfico, a letra C é a resposta também. Entendeu? E aí eles tiveram que anular a questão, porque Uhum. deram esse mole. Eu acredito que seja isso, tá bom? Mas assim, eu friso. Vamos supor que chegue na sua prova domingo, tá, Rubiane? Deixa eu ficar grandão aqui para você fixar, beleza? Vamos Uhum. supor que no domingo cai uma questão muito similar a essa e tenha alternativas similares, como a B e a C. Qual que você vai marcar, Rubiane? Você vai marcar a letra B, porque essa não tem discussão. Fará é oxítona, guichê é oxítona e parabéns é oxítona. Agora, as outras podem ser consideradas a mesma regra pelo novo acordo. E sabe-se lá se a banca vai aceitar o próximo ou não? Então, é aquilo que eu sempre falo para o aluno: entre o certo e o duvidoso, marque sempre o certo. E o que é o certo nesse caso? As duas são certas. Pelo novo acordo ortográfico, as duas são certas. Mas pela tradição das bancas, não. Seria só a letra B. Entendeu? Uhum. Então, fica esse bom aviso aí para você. Analise conforme ele te ofereceu. E ache a alternativa conforme foi oferecida. Beleza? Aí sim, achou a alternativa? Achei. Então, esse é o teu gabarito. Essa é a tua resposta. Tudo bem? Certo. Uhum. Próxima. Professora, a próxima, a 18, eu só queria tirar uma dúvida Hum. quando, quando o haver, ele pode ser trocado pelo... Não pode ser trocado, mas quando ele tem o sentido de ter.
Tem alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito que não é aqui, mas na B ele poderia ser trocado pelo tinham ali, só para esclarecimento mesmo. Ali na B, tipo, morava no Rio, tinha muitos anos ou não? Vamos lá. Vamos, veja. Ele fala assim, ó, em remendei a bola faz tempo. Temos o uso do verbo fazer em uma referência de tempo. Na língua portuguesa, outros verbos também são utilizados para indicar tempo decorrido. Assinale a opção em que o verbo foi utilizado de acordo com a norma culta. Então, aqui ele quer a situação onde o verbo haver tem o mesmo valor de faz. Então, faz 2 dias que não comia nada. Então, esse é o valor, por isso que a letra E é a resposta, porque ele quer exclusivamente que o verbo haver indique tempo passado, tempo transcorrido. E é dessa maneira, dessa forma, que o verbo haver vai indicar tempo passado, tempo transcorrido, quando ele tiver o mesmo valor de fazer. A tua pergunta é: o verbo haver, ele pode ter o contexto de ter? Ele pode, mas o contrário não é permitido. Ou seja, o verbo ter não pode substituir o verbo haver. Isso é coloquialismo. Se você pegar a gramática do Segala, por exemplo, você vai ver algumas proposições lá do verbo haver sendo utilizado com o valor de ter. Mas você não pode fazer o contrário. Quando eu digo assim para você, Rubiana, naquela estante tem livros novos. Tá vendo? Naquela estante tem livros novos. Isso indica fala, coloquialismo. Porque o verbo ter não tem esse valor. Ele não tem o valor de existir. Ele não substitui o verbo haver neste contexto. Tudo bem? Então, muitas vezes tem aluno que acha que ali tem livros. Não, ali há livros. Por quê? Porque ali existem livros. Quem tem esse valor de existir é o verbo haver e não o verbo ter. Mas há contextos que o verbo haver pode ter o valor de ter? Há. Só que eu não posso substituir o verbo haver pelo verbo ter. Tudo bem? Então você questionou ali na letra B, é isso? É, Veja, morava no Rio, tá vendo? Morava no Rio, haviam muitos anos. Não, aqui ele não tem o sentido de ter. Aqui ele eu tem o sentido de existiam mesmo, fazer. né? De fazer, que é o que ele. Isso, que Aham, é tá. indicando o tempo transcorrido. E por isso ele não pode estar naquele plural que ele está ali. Tudo bem? Então aqui não é o contexto de verbo Uhum, ter que o verbo haver está assumindo, e sim do verbo fazer. E por assumir esse contexto, por assumir esse valor, ele não pode. Ok? entendi. Aham. Uhum, Deixa eu achar aqui só um contexto aqui. É jogo rápido para a gente não perder tempo. uhum. Mas vamos lá. Deixa eu achar aqui. Cadê? Então, olha só. Aqui, ó, no Segala, ele destina pra gente um capítulo só para o emprego do verbo haver, tá vendo? Exclusivo aqui para o emprego do verbo haver. Aí ele fala assim, ó, o verbo haver pode ser empregado, né, no contexto aí de auxiliar do verbo pessoal, no sentido de ter, tá vendo aqui, ó? No sentido de ter, ó. Nesse sentido aqui, ó, que você me perguntou, ele pode ter o sentido de ter? Pode. Ó, pedia ao Senhor que lhe visse as lágrimas e houvesse piedade delas e tivesse piedade delas, tá vendo? Aqui não tem o contexto de fizesse, de existisse, tá vendo? Eu não tô nem com o contexto de fazer e nem com o contexto de existir. Aqui eu tô com o contexto de ter. Olha lá, tanto é que ele bota entre parênteses aqui, não, entre colchetes aqui, ó, o houvesse com o valor de ter, ó, tivesse, tá vendo? Então, eu posso ter esse valor? Posso. Mas naqueles valores que são esses que estão aí da questão, que é do verbo existir, por exemplo, ou do verbo fazer, por exemplo, eu não posso usar no lugar do haver o verbo ter, ok? Aqui eu poderia escrever a frase assim, ó: pedi ao Senhor que lhe visse as lágrimas e tivesse piedade delas. Ok, isso estaria perfeito. Agora, naquele contexto de existir, por exemplo, vamos pegar aqui no contexto de existir. Tá aqui, ó, tá. Haver mistério, haver por bem, bem haja, mal haja. Aqui, ó, no contexto de existir, ó, como ele está falando aqui, ó. Nesse contexto aqui, que é o contexto de existir. Olha lá. Há pessoas que se dedicam a obras sociais. Eu não posso escrever essa frase da seguinte forma, Rubiane. Tem pessoas que se dedicam a obras sociais. Não posso. Eu não posso, porque aqui o verbo haver não está com o conceito de ter. Aqui o verbo haver está com o conceito de existir. E, portanto,
não pode ser substituído pelo verbo ter. Isso indicaria para você coloquialismo, entendeu? Entendi. Uhum. Então não serve para gente. Voltemos para a questão, ok? Ô, Então, por isso que professor, a correta aqui é a letra E e a letra B não teria esse valor de ter, como você uhum. mencionou. Tudo bem? Joia. Professora, aquela que a gente viu antes, só fiquei com uma dúvida agora, que eu Hum, pensei, o alguém, ele pode ser um tritongo, esse final não, dele? não, Não? Ah, não. tá. Você fala alguém, Não. tá vendo? Você não Ah, pronuncia tá. o U, né? Uhum. Você só pronuncia o E Alguém. nasal e o M no final com som de I. Alguém I, tá vendo? Alguém I. Então, né, deixa eu Hum, voltar aqui, ó. Lá na palavra alguém, como ele tá no contexto aqui, o que que a gente pode entender? Que nessa palavra, alguém, ó, alguém. Como eu posso representar isso aqui foneticamente? Foneticamente, o A com som de A, o L com som de L. Às vezes, dependendo da região, som de U, né? Alguém, ó, au, tá vendo? Mas é al. Então, o L com som de L. O G com som dele, só que esse G é o famoso dígrafo GU, tá vendo? Isso aqui é um dígrafo consonantal. Você não pronuncia o U. Então, aqui é dígrafo. Então, é o G com som de G, porque o U não é pronunciado, tudo bem? Aí o E você vai representar com um som nasal, então você coloca um tio em cima. E o M no final, ele assume um som de I, tá vendo? Então, foneticamente, a palavra alguém, tá vendo? Alguém, ela deve ser ouvida da forma que está embaixo. O que que isso significa? Significa dizer que isso aqui, né, esse EI que você está vendo aqui, ó, o que que é esse encontro aí? É um ditongo e não entendi. um tritongo. Então, o que você tem aí, na verdade, é um ditongo e não um tritongo. Tudo bem? Entendi. Beleza? Então, por quê? Porque esse U aí, ele não é pronunciado. Não o sendo, não é tritongo que você tem. O que você tem aí, na verdade, é um ditongo. Tudo bem? Qual a próxima? Nós paramos na 18, né? 18, aham, a gente As parou. demais aí, tranquilo. É, não que eu acertei, mas aí umas eu já consegui ver, outras eu vou ainda procurar, todas, né, que não consegui. Tudo bem. A 31, professor. 31. Questão 31. O que que a questão 31 fala? Assinale a opção em que o termo sublinhado apresenta a mesma função sintática do destacado em. E aí ele bota aí pra gente, né? Ela gosta também de recortar relógios das revistas. Beleza. Ok. E aí ele quer. Essa questão foi anulada, né? Foi, aham. E essa foi anulada corretamente, né? Porque primeiro momento, você tem que entender o seguinte: o que para nós representa esse termo aqui, ó? O que é esse termo sintaticamente? Eis a questão. Ele está se referindo a relógio? Então, Eu vi como adjunto adnominal, mas eu não tenho certeza. para que nós olhássemos isso aqui como um elemento correto, a gente vai entender o seguinte, ó. Ela gosta também de recortar relógios. Agora veja, mas ela recorta relógios, ela recorta das revistas, tá vendo? Ela recorta das Aham. revistas relógios. Ou ela recorta relógios das revistas. Então veja, se a gente fosse parar e pensar nessa questão, o que que eu acho que eles entenderam? Porque assim, relógios das revistas, a gente entende que há uma ideia entre revistas e relógios de pertencimento. Então, o que num primeiro momento a gente entende é que entre relógios e revistas existe sim uma ideia de quê? De posse. As revistas contêm os relógios, tá vendo? Então, esse das revistas, ele seria para gente, desta forma, um adjunto adnominal. Por quê? Porque recortar, veja, vamos reescrever essa frase? Eu poderia reescrever assim, ó. Ela gosta também de recortar.
Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Então ela gosta de quê? De recortar, tá vendo? Vamos escrever o seguinte, ó. Recortar relógios das revistas. Eu posso dizer o seguinte, ó. Vamos pensar numa outra frase. Vamos dizer assim, ó, ela recortou relógios das revistas. Ela recortou relógios das revistas. Vou até sair daqui para ficar melhor. Uhum. O que que eu posso dizer aqui, ó? Eu tenho como escrever essa. Veja se essa frase faz sentido para você. Os relógios das revistas foram recortados. Essa frase faz sentido para você? Sim, Então, observe que eu tinha aqui a ideia que quem recorta, recorta alguma coisa. Então, eu chamei tudo isso aqui de objeto direto, tá vendo? Eu chamei tudo isso aqui de objeto direto. Concorda comigo? sim, E aí eu transformei essa voz de ativa para uma voz passiva. E todo esse camarada que eu chamei de objeto direto virou o meu. jeito. Então significa que aquele das revistas é um adjunto de nominal. Porque ele está atrelado ao núcleo relógios. Então, sim, eu entendo essa possibilidade de dizer que ele é um adjunto adnominal. Agora, eu poderia escrever essa frase da seguinte maneira, ó, da seguinte forma: os relógios foram recortados das revistas. E aí entender que isso aqui agora pra gente é um adjunto adverbial de lugar. Percebe? Porque aqui é o local, o lugar de onde foram recortados, o lugar de onde ocorreu o recorte. Essa frase faz sentido para você também? Tá. Então a gente tem duas possibilidades aqui, e tendo as duas possibilidades, a questão será anulada. Porque vamos lá, se eu entender que os relógios das revistas, tá vendo? É possível essa construção. Das revistas passaria a ser adjunta de nominal, eu tenho duas respostas. Porque a casa do vizinho e a chegada do trem, do vizinho e do trem são adjuntas de nominais. Ah, professor, mas eu não posso ter a chegada do nada, a chegada do vazio. Não, não. O trem chegou, tá vendo? Eu consigo criar uma voz ativa aí. Então, o trem chegou, a chegada do trem. Então, isso aí não tem valor de complemento nominal, isso aí tem valor de adjunto de nominal. Assim como a casa do vizinho, casa, né, substantivo concreto e tudo mais. Então, eu teria duas respostas para a adjunta de nominal, questão anulada. E aí nós vamos para a segunda proposição, que esse das revistas pode também ser interpretado aí como um adjunto adverbial de lugar. E aí você não tem resposta, porque você não tem adjunto adverbial destacado em nenhuma das alternativas. Tá vendo? A solução do problema, esse cara é complemento nominal. Esse é complemento nominal. A professora queixou-se, quem se queixa de alguém, de alguma coisa. Esse cara aqui é um objeto indireto. Nós já vimos que isso aqui é adjunta de nominal, isso aqui também é uma adjunta de nominal, tudo bem? E a jovem Uhum. necessita. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Então, isso aqui é alvo da necessidade. Necessitar é nome. Então, isso aqui é outro complemento nominal, tá vendo? Então, se eu entender que das revistas é adjunta adverbial, e posso entender que eu te mostrei aqui que ele poderia ser, não tem resposta. Por isso, questão anulada. E se eu entender que ele é um adjunto de nominal, que é aquela construção que a gente fez ali, que é uma construção possível, Uhum. você tem duas alternativas. Então, questão anulada de qualquer maneira. Tudo bem? Beleza, agora sim. Professor, ali a D que o senhor falou, o trem chegou. É,
como que o senhor, pode repetir só esse teu raciocínio ali que tu falou, o trem chegou. Ele vira o chegou o verbo intransitivo ou não? Não, aqui é o Eu seguinte, não, se Rubiane. eu falar o trem chegou, Não, só mas isso, para. ele é um verbo intransitivo, mas a questão não é essa de ser um verbo intransitivo. A questão é a seguinte: muitas vezes você tem dúvida se se o teu termo destacado aí, ele é um adjunto de nominal ou se ele é um complemento nominal. Então, qual é uma das alternativas, uma das maneiras de você tirar essa dúvida? É o seguinte: quando você tem na frase um termo destacado que está sendo chamado de complemento nominal, a gente fala o seguinte, ó, se ele é complemento nominal é porque ele é alvo do nome. Alvo significa passividade. Então significa dizer que eu vou conseguir construir uma voz passiva com ele. Se eu conseguir construir uma voz passiva com ele, então sim, aquele termo que está ali é um complemento nominal e não um adjunto de nominal. Mas, se o termo que está destacado não puder ser reescrito de uma maneira de voz passiva, eu posso entender que ele pode ser reconstruído de uma maneira de voz ativa. E ao ser reconstruído como uma voz ativa, então isso significa posse, isso significa um elemento ativo, isso significa que esse termo destacado, então, será um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Ah, vamos ver na prática, professor, porque a gente fala e tal, e aí fica difícil às vezes de entender. Vamos ver na prática então. Eu vou pegar aqui, deixa eu aproveitar deixa eu pegar um espaço mais. Depois eu apago aqui, deixa eu só pegar esse espaço em branco aqui. Vamos lá, ó. Vamos supor que você tenha a seguinte oração aí, ó. Eu vou dizer assim para você, ó. A explicação da professora. E aí ele fala para você, ó, classifique o termo destacado. Tá aqui o seu termo destacado. Tá vendo? A explicação da professora. Eu quero saber se esse professor é complemento nominal ou se esse professor aí, da professora, como está escrito aí, ele é seu adjunto de nominal. Eu posso escrever que a professora foi explicada? Faz sentido isso? Faz? Não. Não faz. Mas eu posso escrever o seguinte, ó. A explicou. Ah, explicou o quê? Ah, explicou alguma coisa, não importa. E eu criei aqui a ideia de uma voz ativa. Então eu sei que este termo destacado aqui, ele vai ser para mim um adjunto adnominal e não um complemento. Mas eu poderia ter a seguinte frase. Eu poderia ter a seguinte frase. Qual frase? A explicação da prova. E aí ele vai lá e destaca para você da prova e te pergunta: o que é esse da prova? É complemento nominal ou é adjunta de nominal? Aí você vai falar assim: a prova explicou. Faz sentido para você dizer que a prova explicou? Não, mas faz sentido para você dizer que a prova foi explicada. Possivelmente pela professora, mas a prova foi explicada. Então eu consegui pegar esse termo que ele destacou, consegui criar aqui uma voz passiva. Ser, estar, ficar, mais particípio de um verbo. VTD, né? Consegui criar uma voz passiva. Isso indica então que esse da prova é alvo. Isso indica então que esse da prova é um complemento nominal. Então, quando você tem essa ideia de que o elemento ali ele pode ser entendido como praticante da ação, e isso você consegue perfazer dizendo que você criou uma voz ativa, então aquele termo destacado é adjunto de nominal. E onde eu e quando eu faço isso? Eu faço isso quando eu tenho esses tipos de nomes aqui, ô Rubiane, que a gente já discutiu.
que é o pior tipo que você tem, ó, que é quando o seu nome não é nem adjetivo e nem advérbio, e sim ele é um substantivo abstrato. Porque esse é o grande problema, porque o adjunto de nominal ele pode se ligar tanto ao complemento nominal quanto ao adjunto de nominal. Então, como que eu faço para ter essa diferenciação entre o que é adjunta e o que é complemento? Então, aí eu faço isso. Eu crio essa ideia aí da voz ativa e da voz passiva. E aí sim eu consigo falar, opa, esse camarada aqui como voz ativa, como voz passiva. Um ativa vai ser adjunto de nominal, um passiva vai ser complemento nominal. Tudo bem? E Perfeito. aí, se a gente for olhar aqui a visão da questão, e essa questão anterior aqui, ó, você vai dizer a chegada do trem, tá vendo? Eu não posso dizer que o trem foi chegado, tá vendo? Fica estranho demais Uhum. isso aí. Agora eu posso dizer que o trem chegou. Uhum. Isso é uma voz ativa, não é? O trem exerceu essa Sim. ação. Então, esse é um caracterizador, não é uma chegada qualquer, é a chegada dele, né? Uhum. Detentor da chegada. Então, ele chegou, tá vendo? O trem chegou. Então, esse valor aqui ativo vai me dizer que esse do trem é adjunta de nominal e não complemento nominal. Deu para entender? Perfeitamente, entendi. E aí, então, você vai ter essa possibilidade. Falar, ó, já que eu tenho essa característica aí, então essa questão vai ser anulada, né? Porque se eu entender que Uhum. das revistas é o lugar de onde os relógios foram recortados, não tem resposta. Mas se eu entender que das revistas quem detém os relógios, os elementos que possuem o relógio, ou seja, as revistas possuem o relógio, as revistas têm o relógio, tá vendo? Uhum. Então aqui eu tenho essa ideia de caracterizador, aí como uma locução adjetiva. Então esse cara seria adjunto de nominal. E sendo adjunto de nominal, aí eu tenho duas alternativas. Então por isso que essa questão foi anulada. Eu acredito que para anular essas duas situações seriam suficientes, mas acredito que eles devem ter classificado esse das revistas aí como adjunta de nominal. Acredito eu, tá? Olhando assim as alternativas, olhando ali os termos destacados, eu acho que eles entenderam que isso seria um adjunto de nominal. E quando montaram a questão, também entendo que talvez eles tenham entendido que do trem seria complemento nominal. E aí não é. É porque se realmente ali na alternativa D eu tivesse um complemento nominal ao invés de um adjunto, aí haveria resposta, seria C, Aham, sim, beleza? entendi. Mas de qualquer maneira, você conseguiria também propor a ideia do adjunto adverbial e aí a questão estaria anulada, Uhum. beleza? Joia. Qual a próxima? 36. 36. Ok, questão 36. Qual o problema da questão? Ah, a questão 36 eu te peço perdão. Na hora que eu mandei para você, saiu destacado só o Bronson, tá? Mas o destacado é Charles Bronson. Entendi. Então é objeto direto, né? Isso, é objeto direto. Aí realmente ficaria estranho aí se fosse destacado só o Bronson, né? Uhum. Então, fechou. Tá, essa seria o objeto direto mesmo, é fácil, né? Quem odeia alguém, odeia alguma coisa. Aham. E aí eu tenho a presença aí de um objeto direto, só que saiu errado o termo destacado aí, Uhum. O ok? medo é se alguém deles, no caso, né, como só tava o Bronson, que não pode ser adjunta de nominal, porque acho Não, é que nome próprio, né? é o calo de todo estudante, o complemento nominal e adjunta de nominal. É, então, mas nesse caso é Porque nome assim, próprio, né? ah, não, sim, aham, mas eu digo, por isso que eu perguntei para o senhor, porque caso, né, tivesse alguma coisa que eu não consegui identificar Entendi. Não, extra mas da foi, questão, né? Aham, mas esse foi erro mesmo de joia. destacar quem que é o elemento aí Aham. que ele pediu. A 38. A 38 ela foi anulada também. 38. Então, essa 38 aqui eu não concordo, tá? Não concordo com a anulação. Não sei o motivo que eles acharam aí para anular essa questão. Por quê? Quando ele fala assim para você, ó, assinale a opção em que a palavra foi formada pelo mesmo processo do termo destacado em. Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. Eu até voltei lá na original para ver se tinha um outro elemento destacado aí, alguma coisa, mas era um embora mesmo. O fato é que você tem que entender por que que embora né, que tipo de formação de palavra é o embora. Quando você pega a palavra embora,
tá? Quando você pega a palavra embora, isso aqui é um processo de palavra composta, ela é uma palavra composta. E dos processos de palavra composta, essa palavra, ela é formada por aglutinação. Ela é formada por aglutinação. Por quê? Porque você tem a preposição em, mais a palavra boa, mais a palavra hora. Para gerar essa sequência que você está vendo aqui, vai gerar para você a palavra embora. Tá vendo? Então, o que é a palavra embora? Vamos em boa hora. E observe que você teve perda de sons aí, né? Teve perda de letras durante o processo. Então, o A do boa foi embora, o H, né, também foi embora. Então, esse processo tem mais de um radical, então ele é formador de palavra composta, mas como houve perda de fonema, isso aí a gente fala que é uma aglutinação e não uma justaposição. Justaposição seria a palavra ó, passa mais tempo, gerando para você passatempo. Tá vendo? A palavra passatempo, ela é originária disso aqui, ó. Então isso aqui é o que a gente chama de justa posição, processo formador de palavra de justa posição. E a letra A é um processo desse, é um processo de justa posição. Você tem aqui o radical gira mais o radical sol. Ah, mas professor, tem mais um S ali. Aquele S é chamado de consoante de ligação. Ele é um interfixo, ele é para melhorar a eufonia, né? Melhorar o som que você ouve da palavra. Porque ao juntar gira mais o radical sol, você teria como resultado girasol, tá vendo? É uma pronúncia estranha. Então a pronúncia ficaria girassol. E aí, então, você tem ali o que a gente chama de consoante de ligação, que é para melhorar essa eufonia. Mas o processo de formação aqui é justaposição. Aí você tem a palavra automóvel. Qual é o problema aí da palavra automóvel? É que na palavra automóvel você tem quantos radicais? Um só, né? Auto e Não, prefixo? Não, não, é dois. auto não é prefixo. São radicais. Aí é considerado para você como radical. Ah, mas ele pode ser um pseudo-prefixo. Tá bom, se ele for um pseudo-prefixo, piorou então. Se você considerar aí auto como um prefixo, e ele não é, tá? Nesse caso aí, ele é radical também, ok? E aí a gente entende o seguinte, que se eu entendesse que auto é prefixo, essa seria a formação de palavra simples, nem composta ela seria. Porque eu teria prefixo mais uma palavra. Não é o processo de embora, né? O processo embora é uma palavra formada por composição. É palavra composta. Mas automóvel, se você considerar que auto é radical, você tem aí o que nós chamamos de uma palavra composta por dois radicais, onde não tem perda de fonema. Isso é justa posição também. Entende? Não tem. Você pegou ali o radical alto e pegou o radical móvel, qual perda de fonema você teve ali? Hum. Nenhuma. Então isso é uma justa posição e não uma aglutinação. É palavra composta? É palavra composta, mas não pela aglutinação, e sim pela composição. Aí você vai dizer, ah, professor, mas pode ser então que o que ele quis fazer é ressaltar a ideia de palavra composta apenas. Se ele quis ressaltar essa ideia de palavra composta, então eu teria mais de uma resposta aí também, porque girassol é uma palavra composta, tá vendo? Girassol é uma palavra composta. Automóvel poderia ser considerado aí uma palavra composta, tá vendo? Mal me quer é uma palavra também, porque o mal é radical, não é prefixo, né? Se bem que o mal pode ser considerado prefixo, né? Tá vendo? Esse mal, ele pode ser considerado como prefixo. E aí, sendo considerado como prefixo, você tem uma palavra simples aí. Você não tem uma palavra composta, tem uma palavra prefixal aí. Entendeu? E, então, assim, o que eu entendo é, primeiro, a ideia de você ter ali aglutinação. Você não tem em nenhuma dessas alternativas aglutinação, nenhuma. A letra A é justa posição, a letra C pode ser considerada uma justa posição, a letra D pode ser prefixal, porque mal é prefixo nesse caso, e desalmado
é o que a gente chama, né? Ninguém desalma ninguém, ninguém está almado, né? Então isso aí é chamado de parassíntese, que é um processo de formação de palavras simples. O que você tem ali é prefixo e sufixo simultâneo. Então, assim, não sei por que que eles anularam essa questão. Mas lá no gabarito ela estava como anulada. Uhum. Agora, por que que eles anularam essa questão? Eu não faço ideia. Onde eles quiseram, o que eles quiseram comparar aí? Não sei. Como eu disse para você, são processos diferentes. Os dois são composição, isso é fato. Os dois são composição. Talvez por isso ele anulou, porque eu tenho dois processos de composição. Pode ser por isso também. O cara pode ter entendido que os dois processos são iguais, né? Por serem da composição. Mas aí você tem composição por justaposição e composição por aglutinação. Uhum. Então, embora o processo composição tenha esse nome, senão qualquer derivação seria igual, concorda comigo? Senão É uma derivação verdade. prefixal seria igual a uma derivação sufixal, porque é um processo de derivação. E não é assim que funciona. Então, derivação prefixal é um processo, derivação prefixal é outro processo. Assim como composição por justaposição é um processo e composição por aglutinação é outro processo. É Uhum. o mesmo processo da composição, de formador de palavras compostas, mas a maneira pela qual você cria são diferentes. Um perde Sim. fonemas, o outro não. Então, dizer que são iguais, aí é que eu falo. É. Não sei se foi esse o pé do recurso aí, tá? Uhum. Para mim não faz sentido. Pois Sem é. contar que a Uhum. palavra automóvel ali poderia ser considerada também um hibridismo. Mas todo hibridismo é uma justa posição. Então, assim, eu não sei por que que eles anularam essa questão. Não consigo ver nessa questão um motivo de anulação. Tem Uhum. resposta, é fidalgo. Porque o que que é fidalgo? Esse camarada aqui, fidalgo, se você for olhar, ele é filho de mais alguém. Alguns dizem filho de alguém ou filho de algo, tá vendo? Mas geralmente é filho de alguém. E aí gera o fidalgo, tá vendo? Uhum. Então isso é uma aglutinação, é uma palavra composta formada Uhum. pelo processo da aglutinação, tá vendo? Que não tem Entendi. similar em nenhuma das outras alternativas aí. Tudo bem? Sim. Perfeito. Professor, e a 40? Questão 40. Vamos lá. Questão 40. Qual a celeuma aí da 40? Qual a dúvida? 40 ela foi anulada? Não, agora eu das outras Não, eu a 40, coloquei. a Não, 40 né? não. 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 É, por exemplo, amanhã, aviões. Por quê? Porque ali o órgão, ele não é uma paroxítona, Peraí, vamos lá. Assinale a opção que apresenta palavras acentuadas pelas mesmas regras de silêncio. Então, silêncio é acentuado por causa de quê? porque ele é uma paroxítona, terminada em ditongo. Isso. Indicá-la é acentuado por causa de quê? Ela é uma oxítona que acaba em A. Isso. Ela é uma forma verbal, né? Mas a forma verbal em Aham. si é tratada como oxítona. E o AI É o hiato. é o hiato, onde o I é tônico, tá sozinho, então vai acento, beleza? Uhum. E ele quer que sejam acentuados pelo mesmo motivo, mesma razão, mesma regra. Então, letra A, difíceis. Difíceis é paroxítona terminada por ditongo. Perfeito. Amanhã, amanhã também é. Ué, essa é. Agora que você. Amanhã, então, mas olha só. A palavra amanhã, ela é uma oxítona, né? Beleza? A palavra amanhã, Uhum. ela é oxítona. Só que ela. Então, aí a gente cai naquela situação de que amanhã não termina por sílaba tônica, e sim por sílaba nasal. Tanto é que amanhã não é acentuada. Uhum. Embora ela seja uma palavra oxítona, ela não é acentuada. Esse tio que você está vendo em cima é um sinal diacrítico, né? Uhum. Então significa que esse amanhã, é só pelo som nasal. A gente poderia dizer que ela não é uma sílaba tônica no final, né? Ou seja, não termina por uma vogal tônica, e sim por uma vogal nasal. Esse é o conceito, porque aquilo não é um acento. Aí é que está o X da questão. Por isso, amanhã não serve como acentuação para você. Então, aviões também não. Aviões.
Aviões também não. São oxítonas, tá vendo? São oxítonas. Aham, Ok, aviões são oxítonas. Mas esse camarada não é acentuação gráfica, ele não recebeu acento. Ele recebeu um sinal diacrítico, um sinal de nasalização. Então, se você entendi. pegar a palavra aviões, por exemplo, esse tio não é acento, é um sinal diacrítico. Acento é acento agudo, acento circunflexo e o grave, que é o da crase. Os demais são sinais de nasalização, tá? Né? São diacríticos que a gente chama. Então, a regra das oxítonas é para vogal, tônica, oral e não nasal. Então, por isso que eu não posso dizer que amanhã é uma regra de oxítona. Entendi. E órgão daí, professor? Então, eu tô achando estranho esse gabarito aí, né? Porque órgão, não, pô, órgão é paroxítona, né? Não Pois pode ser o é, gabarito B. Não pode ser, tá errado esse gabarito aí. Não, tá errado esse gabarito aí. O gabarito que eu passei pra você foi B. foi B, aham. Então, tá errado esse gabarito aí, Rubiane. Tá errado. Mas assim, o que você falou do. Por exemplo, tá vendo ali a palavra português? Uhum. Tá vendo a palavra português? Ali é acento. Entendeu? Ali é acento. Então, beleza. Ela é uma oxítona que merece acento. Agora, amanhã, embora ela seja, né? Amanhã, embora ela seja oxítona, aquilo ali não é um acento gráfico. Então, ela é uma vogal nasal. Então, não é um acento. Não considera aquilo como um acento. E sim apenas, né? Mas a gente cai naquela situação. Eu não poderia representar a sílaba acentuada sendo que ela é nasal, né? Eu não tenho dois acentos, então eu fico só com diacrítico. Então ela acaba sendo uma oxítona que é oxítona. A palavra oxítona, isso é fato. Agora, dizer que ela tem uma regra de acentuação igual a indicá-la, aí já não serve, né? Então, assim, na prática, se ele colocou o gabarito, né? Então, eu vou até olhar aqui rapidamente se eu não peguei errado esse gabarito, né? Posso ter pegado errado esse gabarito aí. Então vamos lá. Em 2018, na prova de 2018, essa questão aí é a questão de número. Ó, Charles Bronson, a gente já passou. Girassol. Então é isso mesmo, ele colocou aí difíceis, amanhã, substituída. Beleza. Vamos ver o gabarito dela? O gabarito dela de 2018. Então vamos lá, essa é a questão de número 6. O gabarito da questão de número 6, ele deu B de bola. Ele deu bravo mesmo. Essa prova é amarela? Não faz sentido, Rubiane. Não faz sentido. Ele fala, assinale a opção que apresenta palavras acentuadas pelas mesmas regras de silêncio. Paroxítona terminada por ditongo ou regra de uma paroxítona. Indicá-la, tá vendo? Indicá-la. Oxítona, né? Terminada em A. E aí, ato. Aí quando ele bota ali a palavra órgão, tá vendo? Órgão, isso é uma paroxítona terminada por ditongo. Não é B. O gabarito tá errado. Esse gabarito aí está errado. O econômica, aquilo ali saiu como acento agudo, mas é questão de copiar e colar, né? Então ali a gente sabe que é Uhum. circunflexo, né? Mas o econômica que tá aí é proparoxítona, né? Acharaz é oxítona e Grajaú é hiato. História é paroxítona, português é oxítona, mas você é oxítona também, não serve. Memória é paroxítona, pontapé é oxítona e estará é oxítona também. E aí a letra B também não serve, porque língua, né? Língua é paroxítona, órgão é paroxítona, já quebrou, porque tinha que ser uma oxítona, né? E baú e ato, então não é a letra B. Agora, quando você olha aí a palavra amanhã, o grande problema aqui é que amanhã, como eu falei, por ela ser uma vogal nasal, então você ali não tem a presença de um acento gráfico, você tem ali a presença de um diacrítico. E aí, então, assim, para mim essa questão deveria ter sido anulada. Não teria resposta, Pois é, né? Ah, mas teria uma resposta aí por causa do amanhã, por exemplo. Então, assim, não sei por que eles não anularam essa questão, ok? Assim, eu não colocaria isso como alternativa correta. certinho, então. Tá? Porque assim, o máximo que a gente poderia dizer é o seguinte: amanhã, tá vendo? Amanhã Uhum. é uma oxítona, isso é fato. E se ela, né, fosse comparada com A, ela mereceria acento. Mas quando a gente fala em oxítona que merece acento, é acento agudo, não Uhum. til, que é um sinal diacrítico. Beleza? É a mesma coisa se você pegar a palavra irmão. Tá vendo? A palavra irmão. Irmão é oxítona também. Mas aí você vai dizer o quê? Que ela é acentuada? Como é que é o esquema? Porque senão
Isso não é um acento, isso é um sinal diacrítico, entendeu? Uhum, Só entendi. que essa não mereceria acento, tá vendo? Essa não mereceria acento, porque irmão é uma oxítona que não tem terminou por ó. Não, ela terminou por ditongo, né? A gente for ver, ela terminou Uhum, por ditongo. E não tem oxítona acentuada por terminação em ditongo. Então, assim, não encaro isso como, né, você dizer que o amanhã aí tá igual ao indicá-la como tá lá. uhum, entendi. Bom, e aí, mediante isso, então, eu acho que essa questão deveria aí ter sido anulada. De alguma maneira, essa questão aí passou batida aí, alguém aceitou, ninguém reclamou. Então tá beleza, mas o órgão ali não Não é é, né? oxítona, né? Ela é Aham, paroxítona, então não vai. Certo? Acho que deu tempo, né? Não certo. conseguimos terminar Não, em tempo ótimo. hábil aí, não vai te atrapalhar tanto. Mas assim, eu peço a você, Rubiane, que se você tiver alguma dúvida em relação às outras questões, acho que até amanhã aí dá pra gente dar uma discutida, não precisa nem ser presencial aqui, como a gente tá fazendo, não. Bota lá na nossa mentoria lá que eu respondo pra você. Por quê? Porque assim, tem boas questões aqui, ó. Tem questão que trabalha a parte, assim, se você observou, né, na prova anterior e nessa prova aqui, trabalha o emprego aí de discurso direto, discurso Isso. indireto. Então é uma questão interessante para dar essa olhada, né? Uma outra que aparece aí, questão de regência. Então, mais uma vez, uma questão de regência, que ele usa lá o verbo referir, e aí usa a regência do verbo obedecer, né? Então, são questões Uhum, assim que é interessante dar uma olhada aí, né? Em cima desse contexto que a gente está trabalhando com questões que são muito similares às anteriores, né? uhum, Mas assim, no cômputo geral também foi uma boa prova, né? Tem bastantes questões aqui, uma questão de texto, trabalhando subjetividade de palavra, né? Como eu disse, esse emprego aí de discurso direto, discurso indireto, é, questão de reciprocidade, uma questão de reciprocidade, que é aquele emprego do pronome recíproco, né? Que é uhum, saudaram-se, né? A resposta é saudaram-se. Então, fulano saudou Beltrano e Beltrano saudou fulano ao mesmo tempo. Então, saudaram-se, né? Então, aí indica a reciprocidade, né? Depois, que mais? Uma questão aí que trabalha também. Cadê? Deixa eu ver. Isso, é emprego de vírgula. Então, sempre está caindo aí emprego de pontuação, né? Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos. Então, é bom dar uma olhada nisso aí também. Aí é mais aí a parte de interpretação de texto também caiu. O que mais? Figura de linguagem, caiu uma questão de figura de linguagem, que é o caso da personificação, mas aí ele fala de paranomase, anacoluto, eufemismo, sinestesia, mas a resposta foi personificação. Então, tá aí mais uma questão de figura de linguagem. Já caiu anteriormente também figura de linguagem. Nessa prova aqui também caiu função da linguagem, função metalinguística, né, conativa, né, fática, emotiva, poética. Se não me falha a memória, até a resposta foi uhum. poética. Então, assim, não foi uma questão assim tão simples. Por isso que eu falei, ó, não tem mais nenhuma dúvida, porque essas questões aí são questões possíveis aí de cair na sua prova, tá? A ideia ali de um aposto, aí ele pergunta qual é o valor do termo destacado, o valor de explicação, porque ele é um aposto, né? E é isso, né? Eu acho que as principais questões aí, a ideia aqui de formação de palavra de novo numa outra prova, que é o caso de tic-tac, sol, direção, peitoril. Na verdade, ele quer a formação de plural, né? Qual o plural de tic-tac? É tic-taques. Quem tem como similar é reco-recos. Qual é o plural de sol? Sóis. Qual é o plural de papel? Papéis. Tá vendo? Esse grupo OL, EL, AL, vai trocar por IS. Mas quando ele termina por IL, tem um probleminha. Ele pode terminar por IS, se for oxítona, ou monossílabo, e ele pode terminar por EIS, se for paroxítona. Exemplo, fóssil. Tá vendo? Ó, fóssil. Plural são fósseis. Por que fósseis? Porque é uma paroxítona. Mas funil, o plural, funis. Por que funis? Porque é uma oxítona. Então, esse tipo de plural, às vezes, tem pegadinha, né? Mas se terminar por AL, EL, OL, é só trocar por IS, né? Por isso, sol, sóis, né? Anel, né? Anel, anéis, tá vendo? Só colocar IS. E daí esse peitoril ali, então, como é Peitoris, peitoril? tá vendo? Peitoris, que é o plural de peitoril, né? Por quê? Porque ele é uma oxítona. Então, esse IL vai ser substituído por IS. Então, peitoril, peitoris, funil, funis. Ok?
Hum. Anzol, por exemplo, também não, Anzol, Anzóis, que esse OL aí troca por IS também. Depois emprego de crase, então sempre tá caindo crase. Aí, por que que a crase aqui foi proibida nessa questão? Porque tá diante de pronome pessoal. Ah, é de tratamento, mas pronome de tratamento é pronome pessoal, então diante de pronome pessoal não vai crase, né? Aí, questão ali de conclusão, que ele pergunta se é conclusão, diversidade, comparação, condição. Aí é a estrutura da oração, né? O mais singular é que se o relógio parava, tá vendo? Se o relógio parava, caso o relógio parasse. A ideia de condicionalidade. Então, assim, uma boa prova também que deu para trabalhar bastantes conceitos. Tem um mas ali Bastante, também, aham. né? O que, né? Cai, né? Pensei que sua bola tinha furado. Quem pensa, pensa alguma coisa. Eu pensei o quê? Isso. Então, o que que é esse quê? Esse quê é conjunção integrante. Aí ele quer que você pegue a alternativa onde ele introduz o mesmo tipo de oração. Então, também vimos bastante. Aí a sua dúvida do verbo haver, né? Então, assim, acho que foi bem tranquila também. Deu para trabalhar bastantes conceitos aí, né? Você fez aí a prova como um todo. Acho que encerramos com chave de ouro aí essa mentoria, né? Eu só tenho a desejar a você muito boa sorte, tá? Eu sempre falo para meus alunos que boa sorte é cair aquilo que você estudou. Não existe aquela situação de cair aquilo, né? Ah, eu não sei, mas eu acertei, né? Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que sorte na prova é aquilo que eu estudei caiu. E eu estava pronta, preparada para responder e fui muito bem e fui aprovada ou não fui, mas vi que meu desempenho foi muito além do esperado. Então, assim, toda essa análise aí, ela tem que ser feita por você no pós-prova, né? Que eu posso desejar a você descanse, tá? Tenha aí uma boa alimentação, hidrate-se bem, porque a jornada da prova vai ser cansativa, com certeza. Tá? Então esteja bem preparada para ela. Que Deus te abençoe, né? Te dê tranquilidade no dia da prova, possa guiar aí a sua mão para a melhor resposta, a melhor escolha. E no mais, o que tinha que ser feito, encerra-se hoje, né? Ok? Eu sempre costumo dizer que até a última hora é hora. Então, se amanhã você estiver lá tranquila, faça uma revisão, busque aqueles pontos de, né, tem aquele estudo estatístico que a gente fez, todas essas provas que a gente resolveu até agora, dá para você pensar mais ou menos no o que você precisa dar uma revisada, que ainda está um pouco fraco para você, de conceito, ou que você ainda confunde bastante na hora de classificar, é interessante dar uma revisada nisso aí. Tudo bem? Então, Joia. muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar presente aí nesses dias que nós nos propusemos a estudar. E eu fico aguardando o seu retorno, tá bom? Então, fico ansioso aí, esperando o teu retorno, independentemente do resultado, tá bom? Espero que, de coração, você logre êxito naquilo que você se propôs. Mas para mim, você já é uma vencedora, você já está bem diferente daquilo que você iniciou, pode ter certeza, né? Mais focada, mais organizada, provavelmente aí com grandes chances de, se não nessa, numa próxima aí ser aprovada. Então, te desejo sorte e que Deus te abençoe. Tá bom? Fico aguardando aí seu Amém. retorno. Boa prova e até a próxima aí, se Deus quiser. Tá bom? Professor, eu que agradeço a tua disponibilidade, a tua paciência também, né? Quantas vezes o senhor ficou aí até tarde explicando. E olha só, eu comecei a chorar. Não, que isso. Fique tranquilo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Tenha certeza que vai dar tudo certo. E essas lágrimas aí são de uma pessoa de caráter, de uma pessoa de honestidade, de uma pessoa que entende o processo, que entendeu o processo. E isso está cada vez mais raro, cada vez mais difícil achar pessoas que se dedicam, né? Sabem o que tem que fazer e fazem. Então, assim, isso é parabéns para você, tá bom? E por isso torço para a sua vitória, ok? E no mais aí é Deus que sabe, né? A ele pertence todas as coisas. Então,
Entregar nas mãos de Deus, desejar aquela tranquilidade que só Ele pode nos dar e boa prova, tá bom? Fique tranquila Tá que vai dar bom. tudo certo, tá bom? Muito obrigada, tá, professor, por tudo. E daí a gente vai se falando, eu comunico o senhor ali também. Sim, E perfeito. essa gravação o senhor consegue me enviar até amanhã, assim que para eu revisar de novo amanhã ela? Será Mando que sim, pode dá? deixar. É? Faço sim, pode deixar. Joia. Tá Então bom? tá bom. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Fica com Deus, bom descanso aí e fico aguardando sua resposta, tá bom? Seu retorno. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.